porque agora, às 9 horas e 33 minutos, a gente tem que falar que aquilo que gerava preocupação para o Rio Grande do Sul realmente mostrou-se que era de se preocupar, porque começou um problema. No Rio Grande do Sul, na cidade de Lajeado, o nível do rio Taquari atingiu 21 metros, agora de manhã. A gente começou o dia, né, Lauxen, com o número de 19 e agora já passou para 21. E a cidade segue com um plano de contingência. E desde o meio da madrugada começou a retirar famílias que estão próximas do rio Taquari. Eu citei Lajeado, mas é um rio que percorre várias cidades do estado, né? Mas é Lajeado, Natália, onde tem mais problemas? Bem-vinda. Oi, Elisa. Bom dia para você, para todo mundo que está com a gente. Lajeado é uma cidade sensível da região do Vale do Taquari, que é banhada pelo rio Taquari, assim como Estrela, que faz divisa com Lajeado, Roca Sales, Mussum, né? Tantas cidades que a gente já citou tantas vezes aqui desde a tragédia lá em maio de 2024. Então acaba sendo uma região mais sensível justamente por ser banhada aí pelo rio Taquari. O rio Taquari ele recebe aí água de vários outros rios, por isso que ele tem essa questão da inundação. Mas aqui, isso que você estava falando, desde a madrugada a gente está acompanhando, Elisa, era 3 horas da manhã, a prefeitura já mandando alerta nos grupos de WhatsApp. Eu estava acompanhando desde as primeiras horas para entender qual era o grau de severidade por lá. E olha só, o que a gente tem agora, acabou de sair uma atualização 8h30 da manhã, o rio Taquari atingiu 21 metros e 34 centímetros, ou seja, 54 centímetros em 1 hora. Foi o que elevou o nível do rio Taquari em Lajeado e Estrela, tá? Defesa Civil, portanto, realizando essa remoção dos moradores das regiões mais ribeirinhas até a cota de 23 metros. Agora, neste momento, no Parque do Imigrante, que é o principal abrigo público da região do Vale do Taquari, já são 15 famílias abrigadas, são 35 pessoas, e o Serviço Geológico do Brasil já está projetando aí que o rio Taquari nessa região chegue a 24 metros. Então, assim, nas próximas 6 horas, tá? Então, situação de muito alerta. O governo do estado já disse que está emitindo alerta para os moradores do Vale do Taquari pelos celulares, justamente para que as pessoas tenham tempo, né, de deixar suas casas, recolher seus pertences e principalmente, né? Consigam se antecipar. E ficarem num lugar seguro, né, Elisa? Eu acho que esse é o principal, assim. E a gente precisa entender, aqui a gente consegue ver, né, o pessoal já removendo isso tudo, a gente começou a receber lá da região, imagens da prefeitura de toda essa remoção. O rio, então, crescendo, né, elevando esse nível, conforme as projeções já apontavam. Muita chuva aconteceu ontem já. Em outras regiões do estado, essa chuva que aumenta o volume dos rios e escoa para a região do Vale do Taquari. Inclusive, eu vou pedir licença aqui para a gente dar uma olhadinha no mapa. Ah, que ótimo, Lauxen, que ótimo. Para a gente entender o que está acontecendo, que já aconteceu lá em maio de 2024, para a gente entender o curso da água. Por que chove tanto? Da onde vem essa água? Para onde vai? A gente olhando aqui, mapa do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, pode ficar capital. À vontade, chegar ali pertinho. O telão é seu, minha querida. Com licença. Porto Alegre, capital, né? Todo mundo já conhece. Região serrana, ali Caxias do Sul, onde tem as vinícolas, né? Bento Gonçalves, super turístico. Então, o que acontece? Quando começa a chover muito ao norte do estado ou na serra, essa água, essa chuva nessas regiões, ela vai descer para algum lugar. Ela desce para a região do Vale do Taquari. Então, as áreas mais altas, que recebem muita chuva, naturalmente essa água vai desaguando, ela vai percorrer outros locais e naturalmente vai descendo. Descendo. Região de serra. Qual é o risco maior em região de serra? Deslizamento de terra, movimentação de massa. Então, lá não se descarta essa inundação em rios, córregos, mas o principal problema justamente é deslizamento de terra. Só que o problema, quando essa água vai descendo, ela chega em algum lugar. Ela chega no Vale do Taquari, onde tem esse rio Taquari. O rio Taquari é abastecido por vários rios, cabeceiras de outros rios. Então, o que acontece? Quando chega essa água num volume muito grande, ela vem também com velocidade. O fenômeno que acontece, que preocupa na região do Vale do Taquari, é enxurrada. Enxurrada que vem com força, que carrega sedimentos, carrega galhos de árvore e vem com força suficiente para, infelizmente, a gente vê aquele cenário que vimos em 2024.
casas destruídas. Então a força da água tem esse potencial quando se trata de enxurrada. A imagem, inclusive, que estava aparecendo antes ali, você vê a força da água mesmo, né? Ela percorrendo ali com uma velocidade grande, o nível subindo do rio e as pessoas, ao mesmo tempo, sendo desalojadas, saindo de casa. Aqui mostra ainda o alagamento em si, mas tem uma imagem que é aqui retirando os colchões, do rio, né? É da correnteza mesmo, que dá para visualizar exatamente o que a Lauxen está falando. Olha aqui. Essa velocidade, a força da água, né? Nossa, que imagem sensível, é um carro. Isso aqui não foi na região do Vale do Taquari, isso aconteceu ontem à tarde, tá? Numa outra cidade, mais ao norte do estado. Que grave. Então, um idoso foi resgatado, graças a Deus, com vida, a gente confirmou, ele passa bem. Falei com o responsável, esse herói aí que resgatou, conseguiram com uma retroescavadeira tirar ele de dentro desse carro. Uau, que sim. Então, ele nos cedeu essa imagem pra gente mostrar como tá a situação por lá. E essa água toda, como eu falei, ela vai para algum lugar. Ela chegou na região do Vale do Taquari, essa força e esse volume. Quando a gente fala em região do Vale do Taquari, é esse fenômeno que eu citei, que é a enxurrada. Só que depois de passar pelo Vale do Taquari, essa água ainda segue um outro curso. Ela vai também para algum lugar. Qual é esse lugar? Região metropolitana de Porto Alegre. Então, quando a gente chega aqui na região metropolitana, a gente está falando de Porto Alegre, Canoas, que a gente acompanhou muito também na cobertura das enchentes. Lá o fenômeno é um pouco diferente. A água não chega com tanta força, ela chega com o volume, mas ela tem a inundação, que é quando você transborda o Lago Guaíba, né? Por isso, se lembra que em Porto Alegre demorou muito tempo para a água baixar em maio? Poxa vida, verdade. Foi mais tempo do que em Lajeado e região do Vale do Taquari, porque lá a água passava. Aqui, região metropolitana, a água sobe e demora a baixar, porque ela até escoar não é rio, né? É lago. Então, é uma outra dinâmica. Essa água toda que chega na região metropolitana vai descer também para algum lugar. Para onde? Vai mais para o sul do estado. Aqui a gente vai chegar em Pelotas e Rio Grande, onde ela vai escoar para o mar. Então, todo esse percurso de uma chuva muito volumosa, lá de cima, quando começa a chover na Serra, no norte, desce para a região do Vale do Taquari, tem outro fenômeno, desce para a região metropolitana, inundação, até conseguir escoar no mar. A gente está acompanhando, é claro, de uma forma muito atenta, tudo que está acontecendo por lá, todas as medições, todas as previsões do Serviço Geológico Brasileiro também, para justamente a gente, né, trazer informação mais apurada e atualizada, mas principalmente como serviço para as pessoas que estão por lá conseguirem saber a gravidade do que está acontecendo. A gente torce para que essas previsões não se confirmem 100%, né, Elisa? Com toda certeza. Você está falando aí sobre o percurso da água. Eu me lembro como se fosse hoje. A gente aqui na semana da tragédia, que foi a maior tragédia, né? Foi de, não sei se maior, a dor, você não tem como tipificar uma dor, né? Não, porque isso aqui é mais, isso aqui é menos. Todo mundo sofreu. Mas eu me lembro, assim, era uma terça ou quarta-feira, nós entrevistamos até o governador do estado, à época, em 2024. E ele falou, olha, gente, atenção, vai descer muita água. Os rios podem transbordar. E a gente ficou assim, mas transbordar de que jeito? Descer de onde? Então, essa tua explicação nos traz exatamente essa noção sobre o caminho, né? O caminho dessa água e tudo isso que deve acontecer daqui para frente. A prefeita de Lajeado falou? Falou, eu só vou dar um caquinho. Claro. Quando a gente fala essa coisa do descer a água, é importante a gente visualizar, e nada disso é fonte voz da cabeça, tudo especialista que falou pra gente, tá, Perfeito. Pessoal? Porque nós somos aqui os mensageiros, né? Sim. Mas tudo isso foi explicado por especialistas, e sim, a prefeita de Lajeado, Glaucia Schumacher, explicou as medidas que a cidade já está tomando, né, com o aumento do nível do rio Taquari. A gente vai acompanhar agora. Nosso plano de contingência às 2h40 da madrugada e começamos então a fazer a retirada das famílias da cota 19, 20 e 21. E eu gostaria de avisar que daqui a pouco toda a cidade de Lajeado receberá pelo WhatsApp um aviso da Defesa Civil que Lajeado provavelmente alcançará a cota de 23 metros. Feita, portanto, da cidade, dizendo que Lajeado, provavelmente, neste trecho, né, do rio Taquari, vai atingir a cota de 23 metros. Natália Lauxen explicando para a gente as notícias, as informações que chegam. O professor Pedro Cortes, nosso analista de clima e meio ambiente, também está por aqui. Então, já vou aproveitar e fazer-te uma pergunta sobre isso, professor, porque a gente viu a previsão, e muito obrigada, Lauxen, a gente vê toda a previsão que já dizia. Essa palavra atenção a gente repetiu várias vezes. Exatamente. E de fato agora ocorrendo esse transbordamento. Professor, não tem como controlar a quantidade de água. O que as pessoas podem fazer são as prefeituras
se organizar e tentar se antecipar, né, para tirar as pessoas de lá, porque você não tem como fazer, ou pelo menos não existe um sistema que você consiga conter tanta água em tão pouco tempo. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos. É verdade, a gente não tem nesse momento o que fazer diante do volume expressivo de água. Para a gente ter uma ideia, o rio Taquari, em Lajeado, o nível dele, considerado normal, seria de 13 metros. A referência que é usada seria 13 metros. Ele está a mais de 21 metros, ou seja, ele subiu mais de 8 metros além do que é considerado normal. E isso mostra, e podendo chegar a 23 metros, ou seja, 10 metros acima do que seria considerado normal. É um volume muito expressivo de água. Há projetos de barragens de regularização dos rios que foram grandemente afetados em 2024. Mas são projetos que dependem de financiamento público, depende de licenciamento ambiental, depende de projeto. Tudo isso é demorado. Então, nesse momento, não há o que fazer. Com a construção de barragens de regularização, aí sim seria possível controlar o fluxo da água, evitando esse extravasamento do rio. Mas, infelizmente, essa foi uma verdadeira aula que vocês acabaram de dar, explicando tudo o que acontece e como isso pode impactar e vai impactar a região metropolitana de Porto Alegre. Estamos aqui na atenção, portanto, tá?